Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numas anotações de direito empresarial brasileiro. Vamos usar um exemplo prático. Pensa numa empresa que a gente conhece, a Indústria X SA. De repente, as notícias são péssimas. Ela está se afogando em dívidas. E agora? O que acontece? O material que temos aqui mostra que existe uma encruzilhada, com dois caminhos bem diferentes. De um lado, o fim da linha, a falência. Do outro, uma tentativa de resgate, a recuperação. Nossa análise hoje é sobre essa escolha de altíssimo risco. E essa encruzilhada, ela já revela a grande tensão no coração da lei. É um verdadeiro cabo de guerra, sabe? De um lado, você tem os credores. Bancos, fornecedores, todo mundo que, com toda a razão, quer receber o dinheiro que é seu. E do outro lado, puxando a corda, está a sociedade, que tem interesse em manter aquela empresa funcionando. Porque, afinal, uma empresa não é só um CNPJ, né? São os empregos, é a economia local, são os impostos. E a lei tenta a todo momento achar um ponto de equilíbrio nisso tudo. Ok, então vamos seguir a jornada da nossa Indústria X. Digamos que a situação ficou insustentável e ela foi pelo caminho mais drástico, a falência. As anotações descrevem isso como uma liquidação total. Basicamente, vende-se tudo que a empresa tem para pagar as dívidas. Mas quem recebe primeiro? É a lei do mais forte ou tem uma fila organizada? Tem uma fila e ela é extremamente rígida. Pensa assim, é como se fosse um embarque de avião, com várias classes de prioridade. A lei não permite um salve-se quem puder. E o que as anotações destacam, e que é socialmente muito relevante, é quem tem o embarque prioritário absoluto, os trabalhadores. A lei diz que os salários em atraso, especificamente dos 3 meses antes da falência, até um limite de 5 salários mínimos por pessoa, têm que ser pagos assim que entrar o primeiro dinheiro em caixa. Eles furam quase toda a fila. Nossa, isso é fascinante. Então, antes mesmo de pagar um grande banco ou um fornecedor poderoso, o sistema garante que o trabalhador, que é a parte mais frágil, receba pelo menos o essencial para a subsistência. Mas e o dono da empresa? Depois que tudo é vendido, as dívidas pagas ou não, ele fica marcado para sempre, impedido de recomeçar? As anotações falam em extinção das obrigações. Isso me soa como um recomeço. Exatamente. A falência é o fim da empresa, mas não precisa ser o fim da vida produtiva do empresário. A lei entende que as pessoas precisam de uma segunda chance. Por isso, ela cria mecanismos para que, depois de um tempo, as dívidas que não foram pagas, elas caducam, deixam de poder ser cobradas. As anotações mostram que a lei oferece basicamente 3 saídas. A primeira é a ideal, né? Pagar tudo. Se a venda dos bens cobrir todas as dívidas, o processo se encerra de forma limpa. O que eu imagino que seja bem raro. E qual seria a segunda opção? Afários. Para simplificar, pensa nos credores. Alguns têm uma garantia real, tipo o banco que emprestou dinheiro e tem o imóvel da fábrica como garantia. Se não pagar, o banco pega o imóvel. O credor quirografário é, por exemplo, um fornecedor que vendeu a prazo, na base da confiança. Ele tem uma nota, um cheque, mas não tem um bem específico para tomar. Se a empresa paga mais de 25% dessa classe de credores sem garantia, ela já pode pedir a extinção das obrigações. Certo. A ideal, a realista e a terceira. A terceira é a saída do tempo, ou, se quiser, do perdão pelo tempo. Se nada disso acontecer, passados 3 anos desde que a falência foi decretada, as obrigações também são extintas. Espera um pouco. Então, se eu, como empresário, administro mal meu negócio, acumulo um monte de dívidas, eu só preciso sumir por 3 anos e a dívida some? Isso não parece um pouco, sei lá, injusto para quem ficou a ver navios? Essa é a crítica e é uma tensão válida. Mas a lógica por trás disso é econômica, é pragmática. A lei prefere ter um empresário que, depois de 3 anos, pode voltar a abrir um negócio, gerar empregos, pagar impostos, do que ter alguém para sempre fora do sistema, incapaz de contribuir por causa de uma dívida antiga e, na prática, impagável. É quase um reset forçado, sabe? Que aposta no futuro, mesmo que seja doloroso, para quem ficou no passado. E se a nossa indústria X ainda tiver pulso? Se ainda houver uma chance de salvação? É aqui que entra a tal da recuperação judicial, que as anotações descrevem com palavras como manutenção da fonte produtora, função social.
A filosofia aqui parece ser outra, completamente diferente. Totalmente oposta. Aqui, a pergunta deixa de ser como a gente vende tudo para pagar as dívidas e passa a ser: essa empresa, como um organismo vivo, ainda tem valor para a sociedade? E essa função social não é um conceito abstrato, não. É muito concreto. São as 200 famílias que dependem dos salários daquela fábrica, é o supermercado da esquina que vende para os funcionários, a transportadora que faz as entregas. A lei está dizendo que, às vezes, o valor de manter essa engrenagem toda girando é maior do que o valor que se conseguiria vendendo as peças num leilão. Faz todo sentido. Mas como isso funciona na prática? Não basta o dono da empresa chegar para o juiz e falar: olha, eu prometo que vou melhorar. Tem que ter um plano, certo? Exato. E esse é o coração do processo, o plano de recuperação. As anotações são bem claras. A empresa tem um prazo fatal, 60 dias, para apresentar esse plano. E não é uma carta de intenções, não é um documento técnico, denso, com 3 pilares obrigatórios. Pensa numa rede de restaurantes em crise para ficar mais claro. Ótima ideia. O primeiro pilar é o como. A empresa tem que dizer preto no branco como vai sair do buraco. No caso dos restaurantes, poderia ser: vamos fechar as 3 lojas que dão prejuízo, renegociar o aluguel das outras 10 e lançar um menu mais barato. O segundo pilar é a prova, a demonstração de que o plano é viável. A empresa tem que mostrar projeções financeiras, provando que, com essas medidas, as 10 lojas que sobrarem vão dar lucro suficiente para pagar as dívidas. Certo. E o terceiro pilar é a avaliação. Um perito independente tem que avaliar quanto valem os ativos da empresa, os imóveis, a marca. Isso serve para os credores saberem que não estão apostando no vazio. Percebi, é um plano de negócios auditado, apresentado sob uma pressão gigantesca, e as anotações trazem um exemplo com a nossa indústria X, que mostra uma regra que parece inflexível. As dívidas trabalhistas precisam ser pagas em, no máximo, 1 ano. Então, peraí, a empresa pode propor pagar um banco em 10 anos, mas tem que pagar os salários atrasados dos funcionários em 12 meses. Isso parece um obstáculo enorme para uma empresa que já está sem dinheiro. É um obstáculo e é de propósito. É mais uma vez a lei protegendo o trabalhador. A mensagem é clara. Empresa, você pode pedir sacrifícios aos seus parceiros comerciais e financeiros, mas você não pode financiar sua recuperação às custas do sustento dos seus empregados. Dívida com banco é financeira, dívida com trabalhador é alimentar. A lei reconhece essa diferença e impõe esse prazo curto. E o tema dos 3 meses de salários volta aqui de novo, né? Volta e com ainda mais urgência. A mesma regra da falência vale aqui. Salários dos 3 meses antes do pedido de recuperação, até o limite de 5 salários mínimos, têm de ser pagos em só 30 dias. É uma proteção em 2 tempos, sabe? O mais urgente, o vital, se paga quase que imediatamente. O resto da dívida trabalhista, por regra, dentro do primeiro ano. As anotações até falam de uma exceção para estender para 2 anos, mas as condições são bem duras. Exige garantias extras e principalmente a aprovação dos próprios trabalhadores. Ok. Digamos que a indústria X fez o plano, priorizou os trabalhadores e o plano foi aprovado. A empresa está salva, ou ela pode tropeçar no caminho. O que acontece se ela promete pagar os fornecedores em 6 parcelas e no 7º mês o dinheiro não aparece? Ótima pergunta. A aprovação do plano não é um certificado de cura, é o início de um tratamento longo. E se o paciente não seguir as regras, o tratamento é interrompido. As anotações chamam isso de convolução em falência. É um nome técnico para dizer que a segunda chance acabou. Basicamente, existem 3 strikes que levam a esse game over. O primeiro é a rejeição. Os credores em assembleia simplesmente votam não ao plano. Se quem tem que receber não acredita na solução, o juiz não vai forçar. Certo. O segundo é o atraso. A empresa não apresenta o plano nos 60 dias. A lei não tolera inércia. E o terceiro, que responde à sua pergunta, é o descumprimento. O plano foi aprovado, mas a empresa falha em cumprir qualquer cláusula. Naquele exato momento, o juiz decreta o fim da recuperação e o início da falência. Não tem terceira chance. É um caminho na corda bamba, então? Até agora, tudo que a gente discutiu parece muito formal. Juiz, prazo, burocracia. Mas as últimas anotações mencionam algo que soa bem diferente. Recuperação extrajudicial. O que é isso? É tipo um acordo de cavalheiros, sem precisar envolver a justiça?
É quase isso. É um mecanismo mais ágil pensado para empresas que estão com problemas, mas ainda não estão, digamos, na UTI. A diferença fundamental é a ordem dos fatores. Na judicial, a empresa corre para o juiz, ganha uma proteção e, sob supervisão, vai negociar. Na extrajudicial, a empresa primeiro senta direto com os credores, negocia um plano e só depois, se quiser, leva o acordo pronto para o juiz homologar. É mais rápido, mais barato e desgasta muito menos a imagem da empresa. Mas aí surge uma dúvida. Se o objetivo é fazer um acordo fora do tribunal, por que as anotações dizem que a empresa pode pedir a homologação judicial desse acordo? Por que levar um juiz para uma festa onde ele nem foi convidado? A resposta é poder e segurança. Imagina que a nossa indústria X consegue negociar um plano ótimo e 80% dos fornecedores aceitam, mas 20% se recusam a assinar. E um deles entra com uma ação para executar a dívida e penhorar as máquinas da fábrica, o que ia inviabilizar todo o acordo. Se o acordo for só um contrato privado, ele só vale para quem assinou. Mas, se a empresa levar esse acordo que teve 80% de aprovação para o juiz pode torná-lo obrigatório para todos, inclusive para os 20% que discordaram. A homologação transforma um acordo de cavalheiros numa lei entre as partes. Ah, entendi. Então é uma forma de impedir que uma minoria barulhenta estrague um acordo que é bom para a maioria. Mas parece que não é qualquer empresa que pode usar essa via mais rápida. As anotações listam vários pré-requisitos, como operar há mais de 2 anos, não ter tido outra recuperação recente. Exatamente. Sua leitura está perfeita. Essa não é uma ferramenta para uma empresa à beira do colapso ou para uma que acabou de nascer. É um instrumento desenhado para empresas estabelecidas, com uma base sólida, que estão passando por uma dificuldade pontual, uma crise de liquidez, a perda de um grande cliente. A lei oferece essa via expressa para empresas que têm credibilidade para sentar e negociar direto com seus parceiros. Recapitulando o que a gente viu, então. Parece que temos um espectro de soluções para a nossa indústria X. No extremo, a falência, a liquidação total, mas com regras claras, principalmente para proteger os trabalhadores. No outro extremo, a negociação ágil da recuperação extrajudicial para problemas mais contornáveis. E no meio, a grande e complexa cirurgia de salvamento, que é a recuperação judicial. A grande aposta da lei para manter empresas viáveis funcionando. Exato. E o fio condutor, como vimos, é sempre essa tentativa de equilibrar pratos. E o que essas anotações deixam muito claro é que, em todas as situações, a balança pende para proteger o crédito trabalhista. Seja na falência ou na recuperação, os salários e direitos dos empregados são consistentemente postos em primeiro lugar. É uma escolha de política pública deliberada que diz que o capital financeiro pode esperar, mas o sustento das famílias não. E, para a gente fechar, as anotações terminam com uma nota destacada que parece importante. Ação revogatória, cair na prova. Não temos os detalhes aqui, mas o que seria isso? Essa é uma das partes mais cinematográficas do direito falimentar. Pensa nisso como uma máquina do tempo jurídica. A ação revogatória é uma ferramenta que permite ao administrador da falência voltar atrás e anular certos negócios que a empresa fez nos meses que antecederam a quebra. A lei suspeita de certas transações. Por exemplo, um mês antes de falir, o dono da indústria X usa o pouco dinheiro que resta para pagar integralmente uma dívida com uma empresa do irmão, deixando todos os outros fornecedores para trás. Ou então, vende a sede da empresa para um amigo por metade do preço. A ação revogatória permite que o juiz revogue, desfaça esses negócios. O dinheiro paga o irmão, volta para o caixa comum, o imóvel vendido a preço de banana é recuperado. Fica aqui uma questão para a gente pensar. Como é que a lei age como um detetive para impedir que o empresário, sabendo que o barco vai afundar, esvazie os cofres e salve seus amigos, deixando os outros à deriva? É nesse campo de batalha entre a boa-fé e a fraude que a ação revogatória entra em cena.